Tudo bom? Tudo bem. Estou aqui no Culturando Alemanha. Eu sou a Arlete Martins e quero agradecer a Irani Assis pela coordenação técnica dessa entrevista. Hoje nós vamos conversar com a Elida Gelsch. Eu já aproveito para agradecer. Eu sei que ela é muito ocupada e ela realmente disponibilizou esse tempinho para a gente, para contar a trajetória dela. Muita gratidão, Elida, por você estar aqui conosco. Obrigada, Arlete. Prazer grande para mim e para a Irani realmente ouvir a tua história, que é linda. Prazer todo meu. Prazer todo meu. Gratidão. A Elida é filha única de uma família apaixonada por gastronomia. A avó dela fazia pastéis de festa e era conhecida como Marinha Pasteleira. A Elida adorava brincar em cozinha e ela empanturrava as bonecas com as comidas dela. Ela sonhava em ser bailarina, né? Mas aí mudou para a gastronomia, graças a Deus. Estamos felizes com essa sua mudança. A cozinha sempre andou junto comigo com a arte, né? É uma arte também. Tá tudo no paralelo ali, né? Tudo conversa, né? Tudo conversa, né, Elida? Sim. E ela aprendeu alemão com os livros de cozinha. Sim. Com o marido, com os sogros, né? O sogro e a sogra que imigraram para o Brasil. Em 2015, você fundou a OMA, né? O Bistrô OMA. 2013. 2013, obrigada. 2013, obrigada pela correção. 2013, você fundou o Bistrô OMA, é uma patisserie. É uma patisserie também, né? Sim. Fica num bairro charmosíssimo de Recife, que é no Parnamirim. Eu tive o privilégio de conhecer o lugar é maravilhoso, a culinária, gastronomia indescritível, tem que experimentar, tem que passar por lá e conhecer. Tem que vir, tem que vir. Tem que provar, tem que degustar. E eu queria começar conversando com você, te dando os parabéns pela OMA, que é um lugar maravilhoso, como eu já disse, e queria entender como é que foi como que você conheceu o seu marido, como começou a sua trajetória na Alemanha, né? Porque o seu marido foi o primeiro contato, né, com a Alemanha. Foi. Na verdade, ele é brasileiro e os pais vieram no pós-guerra, né? Então, o meu sogro e a minha sogra eles vieram primeiro para São Paulo, depois Rio de Janeiro. E quando eu o conheci, eu tinha 13 anos de idade, porque fazíamos parte de um grupo de amigos, mas só viemos a namorar quando eu tinha 17 para 18 anos. Mas, assim, é uma amizade desde criança, né? Então, assim, já desde criança também a gente meio que entendia os costumes de uma família alemã, né? Principalmente uma família que sofreu guerra, que tinha costumes, assim, muito, eu acho que até muito corretos, né? Porque não sabemos o que é vivenciar uma guerra. Então, a gente, tínhamos hora para lanchar na casa deles, tínhamos hora para tudo. Então, eu acho que a disciplina é uma das coisas mais, assim, vamos dizer, eu acho que é o carro-chefe de uma família alemã é a disciplina. E eu pude aprender um pouco disso. Né? E os seus sogros, Elida, eles falavam português? Eles falam português, quer dizer, a minha sogra já é falecida, mas seu Kelch, ele fala português até um pouco mais que ela falava, porque ele, como ele é engenheiro de moagens, ele veio para cá com essa profissão, e aí ele trabalhou muito com brasileiros, então aprendeu. Já ela tinha mais dificuldade, mas assim, um português assim, né, com muito sotaque, mas a gente entendia tudo. Entendi. Mas dentro da casa deles, desde criança, eu sempre ouvia já o alemão, porque quando se estava todo mundo junto, se falava só em alemão, mesmo quem não entendesse, teria que se esforçar. Para entender. Né? Então eu posso lhe dizer que eles têm 3 filhos, 2 homens e uma mulher. O esposo da Petra estudou alemão, Verônica estudou alemão, a minha outra cunhada, e eu fui estudar alemão também, porque quando eu fui estudar alemão, eu já ouvia alemão há 5 anos.
Então, eu não tinha dificuldade. Tanto é que, assim, quando vem alguém da Alemanha que está na minha casa, com uma semaninha a gente já está falando tudo. E, assim, as pessoas às vezes perguntam assim, engraçado, você tem palavras que não tem dificuldade nenhuma, porque a gente sabe que as declinações em alemão é muito difícil, né? Então, mas eu ouvi tanto que, para mim, o falar é o ouvir, né? Então, exato. por exemplo, eu tinha uma amiga que estudava alemão e ela tinha maior dificuldade em dizer fünf, vier, drei, sieben. Então, assim, isso para mim nunca foi dificuldade, dizer 24. Então, esse 20, eu ouvi muito. Eu ouvi muito. Entendi. Eu vou dar só uma. Era no cotidiano, né? De longe. Eu vou cumprimentar aqui de longe uma cliente minha que merece muito. Seja bem-vinda. Eu imagino. Seja bem-vinda. Uma cliente minha que esteve esses dias hospitalizada. E é uma cliente que vem todo sábado e eu realmente eu tinha que parar para cumprimentar. Claro. Eu tô... Que bom, emocionada. Eu estou um pouco emocionada. Emocionada. Que bom que ela retornou. Que bom. É isso. Estamos felizes que ela retornou. E é bom que aconteçam essas coisas para as pessoas verem que somos de carne e osso. Exatamente. E a melhor parte de você é essa mesmo. Eu acho que é a sensibilidade. Exatamente. E voltando para a língua, eu acho que foi isso que me fez, estudar alemão, aprender alemão, prestar atenção na língua, na voz, na fala, na escrita, que eu acho que isso, a sensibilidade, né? Ver o quanto eu podia estar junto da Otto, que era a minha sogra, ótimo, aprendendo a língua dela, né? Aprendendo os costumes, respeitando, também talvez até ensinando um pouco da minha vida também, dos meus costumes como brasileira. A sua cultura. Apesar de era tão jovem, eu tinha 17 anos, mas já vivia dentro de uma cozinha. E isso era uma coisa que me encantava muito, porque ela cozinhava muito. Então a gente estava sempre juntas. E ela foi te ensinando também as receitas? Foi me ensinando. Me deu um Wörterbuch junto, um dicionário de português também, e os livros alemães. E aí eu lembro como se fosse hoje que assim, o livro que eu recebi para ler primeiro em alemão foi exatamente os Saltimbancos, né? Da Musikanten Bremen, que eram os músicos de Bremen. E aí era um livrinho de história de criança, bem espaçado, com letras grandes. E a primeira frase era Ich habe Hunger. Eu dizia, não é possível. A primeira frase ia dizer, eu tenho fome. Eu tenho fome. Que era um dos animais falando isso, Ich habe Hunger. E eu disse, nunca mais eu esqueci essa palavra. Que lindo! Que lindo, Hélida! E foi um livro em alemão. E já conversou com a gastronomia, já conversou com a comida. Exatamente. Talvez eu acho que essa frase tinha muito a dizer. Eu tinha fome de aprender, eu tinha fome de ouvir, eu tinha fome de ler, né? Sim, então, sim, isso, sim. De explorar, né? Explorar. Você é uma mulher muito investigativa mesmo, é muito lindo isso. Eu me sinto, aos 54 anos, continuo com essa mesma frase. Eu tenho fome do aprender. Do aprender, é verdade, do explorar. Essa é a sua essência, né? Exatamente. Que lindo isso. E vocês faziam mais receitas quando vocês estavam juntas? Era mais de comidas ou era mais não, comida? Não, eu aprendi as duas coisas, porque na casa de um alemão sempre você segue a cozinha como ela deve ser, né? Então, assim, as crianças sempre almejam que chegue logo a partir da sobremesa. Então, a gente sempre fazia
almoço, então tinha sobremesa, tinha bolo para o chá da tarde, então eu aprendi todas as etapas, sabe? Tudo. Que Um bom café da manhã, a gente ter um café da manhã farto, assim, para poder você ficar alimentado, porque na Alemanha se pensa assim, vamos tomar um café da manhã forte para andar, para passear, para fazer passeios durante o dia, e só fim de tarde se vem aquele lanche da tarde, pelo menos nos domingos o costume é esse. é esse. E Então aí você foi aprendendo as receitas e como eu que fui você foi? aprendendo. Eu aprendia muito do almoço, porque como eu estudava e trabalhava perto, então sempre ela fazia o almoço. Então, de vez em quando eu tinha oportunidade, então eu aprendi tudo. Aprendi o dia a dia mesmo, né? Parte Sim. de pratos, de sobremesas, né? Os bolos das épocas do ano, né? Porque Sim, na Alemanha tem muito disso. O bolo de Páscoa, o bolo de de Natal. Natal. Existe até o bolo, na casa da minha sogra existia assim, o bolo dos aniversariantes. Então, na Alemanha, o meu bolo é um bolo delicioso, Swetchenkuchen, que para mim é Swetchenkuchen. É um bolo de ameixa. Swetchen é uma ameixa Ah, que ela só dá no mês de julho. tá. Assim, meados de julho é a época que você encontra as árvores repletas dessa ameixa. Na verdade, não é um bolo, é uma massa de pão, de pão abaixado, como uma cuca, só Tá. que com as ameixas cortadas assim, em formato de barco, assim, como se fosse uma Hum, canoa. sei, Então, do lado, esse assim. era o, esse era o bolo do meu aniversário na Alemanha, Swetchenkuchen. Que E a delícia. gente sabia os bolos de todo mundo da família dos aniversários. Então, eu fiquei meio que responsável pelo bolo de todo mundo. Então, hoje em dia, eu sei o bolo dos aniversários todos. Ai, O que meu, o bárbaro. meu cunhado e também aqui no Brasil ela fazia para o meu bolo, ela fazia a Frankfurter Kranz, que é a coroa de Frankfurt, que é Ah, um, Frank. Frankfurter Kranz. Então ela faz aqui em julho, que a sazonalidade é outra, né? A gente não tem as frutas da Alemanha. Então, Lógico. ela fazia a Frankfurter Kranz, que ela dizia, aí nós temos castanha, a gente vai fazer um crocante. Era um buttercreme com a massa de bolo branco e o crocante, e colocava as cerejas tipo marrasquino mesmo, que é a que a gente tem no Brasil. Porque na Alemanha se faz com a cereja kirsch mesmo, né? Exato. Então, Tinha. e aí o do meu marido era o Kaltahund. É um nome meio Cada estranho, né? Kaltahund muito é cachorro frio. muito. É um bolo de chocolate montado assim, retangular, montado com camadas de ganache de chocolate e biscoito, intercalado. Então, quando você parte, Intercalado. Aham. quando você parte, está aquele mosaico. E aí o nome é Kaltahund. Então a Catahund. E gente quando que é tinha esse, bolo Hélida? para Que todo mês que mundo. é esse? Como? O mês vai se fazer esse? Julho Julho também, que delícia. É bom também. saber, porque Porque está em julho, ela, viu? porque ela escolhia os bolos conforme o que se tinha mais, né? Então era bem engraçado isso. Que tinha de ingrediente, né? Que mais tinha de ingrediente? Sim, Para o ingrediente do bolo, né? sim, sim. Ah, Opa, deixa eu epa, espirrar. saúde, imagina. É, Saúde. Ô, Hélida, e me conta pois uma é. coisa. Você esteve várias vezes na Alemanha, né? Que A cidades primeira você... vez eu fui para a Alemanha em 89, né? Nós fomos em 89, ficamos lá quase um ano. Voltamos uma semana antes do muro ser derrubado. derrubado em Berlim? É. E aí eu tive a oportunidade de morar em vários lugares, né? Eu conheço hoje um bocadinho da Alemanha, vários lugares assim. A família do meu marido tem uma tia que mora em Tuttlingen, que
Tuttlingen está no sul da Alemanha, numa área, assim, naquela área que a gente pode dizer, aquela área um pouco industrial, que são as cidades de Solingen, Publinguen, Esslingen, é tudo com Ingen. Ah, certo. É uma certo. coisa que é bem interessante também. A finalização Ingen são as cidades industriais, né, da Ah, Alemanha. que bacana essa informação, Hélida. Villingen, Schwenningen, Bublingen, Esslingen, Essingen, Solingen são cidades, Tuttlingen são cidades que têm assim muitas fábricas, Fábricas. tem grandes empresas. Então, certo. assim, aí eu fiquei um tempo lá. Depois eu fui para Düsseldorf. Eu fiquei em Dortmund. Isso em 89, né? Sim. Depois eu fiquei em Bremen. Foi onde eu fiquei um tempo, um pouquinho mais. Aí, depois que nós voltamos, em 90 eu casei, em 91 nós colocamos a Delicatessen. 91 começou a Delicatessen. 91, tem E a 30 Muti. anos. É a É a Muti, Muti, que é que mãe. tinha o nome Nutella. Tinha o nome de Nutella. E por que mudou, Hélida? Porque, incrivelmente, a Ferrero Rocher, depois de 10 anos, descobriu que aqui tinha uma loja com o nome Nutella Delicatessen, porque nós fomos a primeira empresa em Recife a ter a conotação de delicatessen. Ninguém sabia o que era delicatessen. E nós passamos por um consultoria? Assim, um projeto onde escolheram a nossa delicatessen, nossa padaria na época, porque a gente abriu a Nutella assim com o nome Nutella Pães e Doces. E nós queríamos exatamente quebrar esse regime de que padaria vende coisas que não é muito fina. Então, a gente não queria essa conotação de padaria, que isso era muito forte aqui em Recife. Salgada de padaria não presta. Aí não tem nada a ver. Entendi. Preconceito. Nós trouxemos essa mudança para Recife. Então, Recife passou a conhecer doces de patisserie, né, que era exatamente o que eu aprendi na Alemanha e tudo mais. Então, aí, quando tinha 10 anos, a Ferrero Rocher veio e disse que a gente tinha que tirar o nome. Só que a gente não tinha o nome, a gente tinha o nome Nutella por conta exatamente da pasta de Nutella que Dete ganhava. Toda vez que vinha alguém da Alemanha, trazia um pote de Nutella para ele. Mas eu usava também muita avelã, muito nozes, essas coisas todas. E, na verdade, Nutella em alemão quer dizer prato de nozes. Entendi. E tela. Sim. Então, a gente juntou, a gente pensou nisso. Sim, não tinha nada a ver com a Nutella que eles estão... Não, mas, assim, isso também nos favoreceu. Que é assim, eles não puderam exigir que a gente vai cobrar royalties pelos anos que vocês usaram o nome, não. Eles até foram muito consensuais e viram que a gente nunca explorou o produto. Inclusive, a Muti, né, que hoje é Muti, na época que era Nutella, foi a primeira loja em Recife a vender Nutella. Você acredita? Olha, que fabuloso! A gente trazia de uma empresa de Stuttgart, uma importadora, e só podia vender no mês de julho, que era o mês mais frio aqui, para não modificar o sabor. Então, o nosso contrato com essa empresa era esse. Então, assim, eles viram o quanto respeito a gente tinha pela marca. A gente não utilizava... Primeiro que era um produto caríssimo, então nós não tínhamos nenhuma torta, nenhum bombom, nenhum docinho que utilizasse Nutella, seja a verdadeira ou alguma coisa similar. Nunca. Então, eles viram que não existiu esse uso do nome. Não houve então, eles foram bem respeitosos. Consensuosos, né? Consensuosos. Foi. E aí foi tudo bem, e aí a gente colocou o nome Muti, né? Que é Muti, que a gente pensava assim, como a gente ia encaixar o nome Muti, um nome pequenininho, que pegasse esse nome Nutella e tudo. Fácil de lembrar. Daí a gente pensou exatamente Muti, né? Pequeno, porque Dete e Petra e
os filhos da minha sogra, eles chamavam ela de Muti, Muti, Ai, não? E aí ficou. Tudo bem, foi até aí tudo bem. Mas aí, depois de 7 anos, veio uma empresa da Itália, você acredita? Que sim. tem também da Itália, que tem molhos pomodoro com o nome Muti. Ai, meu Deus, de Aí novo! veio, só Ah, que nós já tínhamos o domínio do nome Muti, e a aí, patente. aí foi a nossa vez de dizer, para você entrar em Recife, você vai ter que respeitar isso. E aí Exatamente. É o invertemos. inverso. Foi, e aí foi bem interessante. Mas aí, digamos que a gente levou assim 10 anos com a Delicatessen, com esse formato, e aí foi as tendências chegando, isso, aquilo. Só que nesse meio tempo eu já me preparava eu já fazia doce e bolos para casamento, comecei fazendo cursos internacionais com os cake designers da Europa. Sim, Inclusive, como disse a você, trouxe várias cake designs. Trouxe sim, várias cake designs para Recife, para Recife. trouxe a técnica do bolo de pasta americana, com esse revestimento inovado. E aí nós trouxemos várias pessoas, Debbie Brown, Margaret Ford, Maisie Parrish, várias profissionais internacionais Renomadas, né? Renomadas. Bem renomadíssimas, pessoas renomadas, é. assim, elas nem conseguiam entender como tinha tanta gente que conhecia elas, entendeu? Sim, É meio difícil, né? é Mas verdade. assim, e aí foi quando em 2000 aí quando voltamos para a Alemanha foi em 2004, quando a nossa filha já tinha 10 anos e nós resolvemos que íamos fazer um intercâmbio em família, Intercâmbio dos filhos, né? né? Que aí a prima dele, onde eu também tive a oportunidade de morar na casa da mãe dela, tinha 3 filhas também, e aí fizemos essa combinação. Fez o E aí intercâmbio. fomos com os 3 filhos para a Alemanha em 2004. Sim, Fomos de férias, só que voltamos só com 2 filhos, porque aí Natália já ficou. já ficou. Foi, Foi a primeira. Que cidade foi. que era, Hélida? Que cidade que ela foi? Aí já tinha, como já não existia mais o muro, Natália morou em Schwerin. Schwerin era uma cidade que pertencia à Alemanha Oriental Ah, tá. e hoje é conhecida como uma das cidades mais assim culturais da Alemanha, porque ela recebe grandes óperas, porque tem muitas concha acústica, né? Tem Ah, muitos entendi. castelos Entendi. e tem aqueles, como chama aqueles, Arenas, aquelas ah, arenas tipo Coliseu. feito tem em Verona, Sim, sim, sim. Aí o sabe? espaço é Eles, adequado para fazer a eles têm ópera, né? muito, então, e é uma cidade lindíssima, muito, muito pitoresca, muito, muito agradável. Então, Natália morou, todos os meus 3 filhos moraram em Schwerin, mas também, como tinha parentes em outros lugares da Alemanha, também tiveram oportunidade. Aí, conhecem tudo, conhecem Berlim, conhecem Hamburg, conhecem ficaram em Frankfurt, Dortmund, conhece o Dortmund, sul, o meio da Alemanha, Stuttgart, Frankfurt, Stuttgart, Munique, né? porque Munique, hoje tem parentes espalhados na Alemanha na toda. Alemanha E todo toda. mundo queria receber os brasileiros, as Ai, crianças que lindo! brasileiras. Que Eu vou lhe lindo! dizer que os meus filhos foram muito bem recebidos. Eu tenho 54 anos. Quando eu fui para a Alemanha, eu tinha exatamente 22 anos. Nunca sofri nenhum Que preconceito. lindo isso. Não sou uma mulher negra, sou uma mulher hoje eu tenho muito cuidado com essa conotação, até por minha filha estudar muito isso. Assim, eu sou de origem indígena, mas assim, eu nunca sofri nenhum tipo de preconceito. Pelo contrário, por ter cabelos pretos, as mulheres me olhavam, assim, É pegavam no meu cabelo, diferente, era uma né? coisa Diferente. engraçada, porque você, de repente, você vai com olhos pretos, grandes, cabelo preto, né, aveludado, essa Sim. coisa que chama atenção. Então, eu nunca sofri nenhum tipo de preconceito, tenho muito respeito pelo povo alemão, por conhecer a história, por
viver numa família que sofreu Sim, guerra. Então, sim. assim, eu gosto de deixar isso sempre muito claro. Isso é importante. Sei que não é fácil Sim, conviver, porque eu acho que tem que quebrar esses paradigmas de dizer certo. o alemão é chato, o alemão é fechado. Não. O, Perfeito. euro, o europeu, eles são diferentes de nós pelo clima, Sim. pela vida em si, Pela educação, né? Pela pela educação. formação, Eu né? lhe digo isso pelas crianças que eu criei, né? Durante um ano foram meus filhos aqui, e as meninas diziam: como a gente gosta de ver as pessoas na rua sentadas nas calçadas. Isso não existe. Mas não existe por quê? Porque não existe o clima, não é isso? A É cultura. favorável, né? A essa, a compartilhar o espaço A público, cultura. né? Então, eu não acho que isso tá típico do alemão ser chato, ser fechado, não. Eu acho que o europeu em si, até o próprio italiano, que é tão falante, então Sim, eu sim. vejo de uma forma, eu vejo um alemão hoje muito mais simpático Sem em dúvida, certas sem coisas que o dúvida. italiano. Então, Exato, e eles são muito, então, adoram o Brasil, eles sim, qualquer sim. estado do Brasil, Então, eles gostam, né? exatamente. Boa tarde. Vivem bem, Então, vivem em qualquer estado. sim, eu tive a oportunidade de, de estar na Alemanha, de conhecer gente do sul, Diferentes, do sim, norte, sim, do diferentes meio ali, da regiões. Westfália, os bávaros, que se dizem bávaros primeiro, antes de ser alemães. Alemães, Então, exato. assim, eu tive essa oportunidade de vivenciar isso, né, em anos diferentes. Pude ver que a Alemanha, em 89, era uma Alemanha muito retraída, muito fechada, as mulheres muito compostas, assim, ainda muito pesadas, com suas expressões, com Sim, a sim. sua forma de Reclusas, viver. né? É, Reclusas. e depois, em 2004, era outra Alemanha, e depois da Copa era outra Alemanha. Então, assim, eu vejo. Eu sempre dizia para os meus filhos: vocês têm que ir embora, viver na Alemanha, porque eu acho que era isso, sabe? Uhum. Então, 2004 foi a primeira vez que nós fomos com as crianças, depois nós Sim. fomos 2007, 2009, 2012, e assim foi. E os seus E sogros chegaram a voltar também na Alemanha? Eles sim, tiveram. meus sogros, eles iam todos os anos, Ah, todos todos os os anos. anos. Ah, Todos os que bacana. anos eles iam, ficavam 2, 3 meses, voltavam. Visitavam os Sempre, parentes, sempre tiveram sempre, esse sempre, contato. sempre, Aham, sempre, aham, aham, sempre. aham. E E nós sempre recebemos também isso, os parentes também os vieram para alemães, cá. sim, Aham, sim. vieram para cá, vieram para cá. Esse contato nunca se perdeu, não. Nunca se Os perdeu. meninos, os meninos têm cidadania, são registrados em Berlim, os meus filhos, Seus filhos, porque, aham. porque fizemos a cidadania, mas fizemos também o registro em Berlim, que aí ele Perfeito, dá. perfeito. Então, Mas eles moram no Brasil, eles optaram por morar no Brasil. moram no Brasil, mas, assim, eu tenho uma filha que já está se preparando, talvez, para ir para a Alemanha, né? Sim, Natália sempre teve vontade de estudar um pouco a publicidade, porque Berlim é muito forte com isso, mas no momento, o, o, o momento dela agora é outro. Mas, assim, não existe o desejo de voltar na Alemanha, assim. De voltar, de E eu voltar. tenho vontade todo dia. Todo dia você já estaria lá, Eu né? tenho. Quem desejar o meu trabalho, desejar a minha experiência, a minha cultura, estou aqui, viu, esperando. Estou aberta, aberta a proposta. Sim, com certeza. E qual foi a última vez que você esteve na Alemanha? Qual foi o Em último ano? Foi essa? 2012, antes de inaugurar o OMA, Ah, tá, tá. na verdade, eu tive na Alemanha em março de 2012, Tá. num intervalozinho, porque eu já tava morando em São Paulo para estagiar. E Sim. aí, quando eu voltei, eu fiquei uma semaninha em Recife, depois eu fui direto morar em São Paulo para o estágio, antes de abrir o restaurante.
E o curso que você fez na gastronomia, você começou como na confeitaria? Eu comecei na confeitaria, que eu acho que hoje eu posso me dar, como diz o meu chefe, Elida, você pode ser chamada de chefe de cozinha, porque você passou por panificação, Sim. por patisserie, você sabe toda a cozinha quente, você sabe a cozinha a garde-manger, que é de verduras, de frutas. Então, assim, eu sei do começo ao fim, porque o que é que se diz um chefe de cozinha? A pessoa que sabe preparar uma entrada, um principal e uma sobremesa. Então, eu não tenho uma conotação. Eu sou antes, você é uma chefe patissier. Eu me considero uma chefe patissier porque eu adoro as entradas e as sobremesas. Certo. Certo, mas eu domino toda a área. Toda a área. Então, em 2002 foi quando eu fiz a primeira escola com Laurent. O chefe Laurent é um chefe francês. Ele é o primeiro chefe francês no Brasil. Foi quem mudou toda a cozinha brasileira, trouxe a Nouvelle Cuisine para o Brasil. Sim. Foi chefe de grandes hotéis, de grandes restaurantes em São Paulo, e tem a maior escola de cozinheiros, com muito orgulho. Não falamos em faculdade, com muito respeito às faculdades, mas falamos de uma escola de cozinheiros, onde a gente aprende, primeira lição, a lavar os pratos. Olha, que máximo, Élida. Imagina, então, se começa exatamente aprendendo a lavar os pratos, como se lava os pratos de um restaurante, né? Que é diferente de uma lavagem de prato de casa. Então, claro. Eu venho da escola de Laurent Sudot, com muito orgulho. Um chefe maravilhoso, um homem que me ensinou a ser a profissional que eu sou hoje, com vontade de trabalhar, com vontade de aprender e tendo, como ele diz, a visão das panelas aqui, ó. Se passar do teu olho, tu se perdeu. Ah, que interessante isso! E hoje eu falei para uma cliente minha aqui, que ele falou uma frase para mim, há muitos anos atrás, que eu acho que eu levo essa frase na minha vida, em todos os aspectos. Assim, que eu vou deixar ela para o final. Ah, boa! Posso encerrar. Me lembrei, vou deixar ela para o final. Então, conta para a gente o estágio. Você falou que mudou para São Paulo, ficou um tempo lá. Aí fiz estágios em vários restaurantes em São Paulo. Eu fui convidada primeiro para estagiar no restaurante Kinoshita, do chefe Murakami. Passei uma semana cuidando de cogumelos desse tamaninho, de mais ou menos 3 centímetros. E aí eu não entendia, porque todo dia eu tinha que cuidar daqueles cogumelos, limpar, cortar, fazia parte de um prato. Mas aí depois de uma semana ele falou para mim, agora você já está apta para ir para a cozinha, porque você está mais tranquila. Você aprendeu a entender. Deu baixar a ansiedade. Porque que fabuloso. A cozinha era pequeno por isso, né? Porque a cozinha japonesa requer muita atenção, muito silêncio. E a gente, né, nordestino, muito falante e tudo. Fala um monte. Daí eu passei 3 meses com Kinoshita, com Murakami no Kinoshita. Depois eu tive a oportunidade de trabalhar com Jefferson Rueda, que é o dono da Casa do Porco. Casa do Porco. Um grande chefe, está entre os 50 melhores chefes do mundo. Orgulho, chefinho. Conheceu a esposa dele, a Janaína. Sim, Janaína Rueda, que é uma querida. A Dona Onça, né? Do bar Dona Onça, maravilhoso também. Tive a oportunidade de trabalhar com o Atala, com Alex Atala, com o Salvatore Loi do Fasano, que hoje ele é do Loi, que é o nome dele. É um chefe italiano. Eu tive a oportunidade de conhecer grandes chefes. Já fui aluna do Jacan, que é um querido. Eu tenho o Claude, que é outro simpático, nem é um francês da banda brasileira, porque é muito brincalhão.
e grandes chefes, grandes nomes do Brasil. Eu tive a oportunidade de passar pela cozinha deles, aprender muito, mas sempre fui muito humilde, porque Olha, essas continua oportunidades, sendo, né? Continua sendo. essas oportunidades a gente tem que pegar, sabe? Às vezes assim, é para ir para ali, para trabalhar com o chefe tal, mas você não vai cozinhar, não. Você vai limpar, você vai cortar. Vai, eu vou. Vou Sim, cortar os sim, picados, eu vou para lavar, eu vou para isso. Porque o fato de estar junto e sem poder ver dúvida. eles trabalhando é o nosso aprendizado. Já é o aprendizado. E hoje eu os recebo em minha casa com muito orgulho. A Roberta Sulibrac, para mim, é uma deusa Que que eu sigo lindo, muito, tenho que lindo. muito carinho e muito respeito pelo trabalho Respeito. dela. Exato. É. Muito Então, respeito. assim, tem vários nomes no Brasil. Rodrigo, do Mocotó, que tem um pai nordestino que fez toda a sua história em cima de vender Mocotó. Mocotó também. Né, quem ia Quem daria entender? valor ao mocotó? Né? Cuscuz, feijão, guisado. É, mas tem Então, espaço para todo mundo, né, Elida? Tem espaço exatamente. para Então, todo mundo. assim, foi daí que me surgiu o querer por seguir uma cozinha de bistrô. De bistrô, Né? tá. Foi Sim. essa trajetória que deu a você A cozinha de bistrô me encantava muito por ser uma cozinha muito artesanal, né? As pessoas artesanal. às vezes não sabem a conotação, o que quer dizer cozinha de bistrô. A Sim, cozinha de bistrô surgiu na guerra, onde sim. as mulheres abriam suas salas e cozinhavam a sua comida de casa para os soldados. E existia uma marcha que eles faziam antes de ir para essas casas, onde eles gritavam em conjunto: bistro, bistro, bistro. E isso se deu o nome bistrô. Que E aí interessante! essas comidas, essas mulheres, elas faziam dinheiro dessa forma, porque eram os soldados que iam comer nas suas salas. Na casa Então, delas. bistrô não é uma casa pequena, com comida cara, muito menos pouca. Pelo Ah, menos os primórdios, né, assim, de a um base da bistrô. palavra não é isso. É uma cozinha artesanal feita, então é a cozinha da hora, porque nós temos, pelo menos o que eu sigo a nomenclatura de que bistrô é aquela cozinha artesanal que a gente faz na hora. Então, eu Sim, não sim. tenho nenhuma pré-preparação assim. A gente sabe que vende 10 filés, então assa 10 filés, quando o cliente chegar, a gente só finaliza. Não. Então, a cozinha está crua e a gente faz na hora. Claro que Entendi. nós temos técnicas para algumas coisas, mas assim, para antecipar, para fazer praças, mas não antecipar em termos de cocção, né? Entendi. Então, o Isso, prato realmente é aquele prato daquele momento. sim. Daquele momento que você fez, É. né? Bom, aí você ficou um ano em São Paulo, aí você voltou para Aí Recife, voltei em 2013, agosto de 2013, eu inaugurei o OMA, inaugurou o a OMA. OMA. E como que foi isso? Como que foi essa ideia, esse projeto? Com quem você Não, assim, conversou? esse projeto já começou em 2007, quando eu fui para a Alemanha, que eu passei 3 meses estagiando num restaurante lá. Né? Foi a oportunidade que eu tive. Olá, tudo bem? Foi a oportunidade que eu tive de, pela primeira vez, assim, estagiar num restaurante. Na verdade, o meu primeiro estágio foi na Alemanha. Na Alemanha, na Alemanha. Foi. Que cidade que foi? Na cidade de Schwerin, A Schwerin. Uhum. era um casal de o marido alemão e a mulher italiana. Oh, Só que ela sabia cozinhar, mas ela era o financeiro e ele era o chefe. Mas você não imagina vivenciar uma cozinha com. Tinha horas que dizia assim. Ela falava italiano misturado com alemão, era uma coisa louca. era uma loucura, era uma loucura. Eu lembro que no dia que eu cheguei, ela falou assim: Hans, temos uma brasileira. Aí, só que ela falou: temos uma brasileira. Ela falou: temos.
E eu disse, ela é brasileira. Não, ela é italiana. Aí tinha hora que ela dizia, ah, e eu Ferguesse. Eu esqueci, sabe? Era uma Ela mistura assim misturava agora. tudo. Agora ela com uma riqueza absurda na cozinha mediterrânea. Que E eu tive delícia. um grande aprendizado com esse pessoal. Foi Nossa, ali que deu o start de eu quero isso para mim, seguir esse sabe? caminho. E aí Ah, foi em entendi. 2007 a gente já começou. Aí foi quando eu voltei para Lohan ano a ano fazendo os cursos, fiz os módulos todos da cozinha e foi quando eu realmente decidi. E para abrir a OMA, nós fizemos como um casamento, como um enxoval, planejamento, tudo, até encontrar a casa, essa coisa toda, Sim, sim. entendeu? E você encontrou a casa aí perto da Delicatessen, porque a Multi Aqui, fica aqui aí perto, pertinho, é isso? é, E como que foi exatamente. isso? Você estava andando assim ou alguém indicou para Não, você? nós tínhamos, na verdade, nós tínhamos uma cliente que ficava sempre de olho em algum imóvel que tivesse para alugar. E aí Certo. nós tínhamos fechado para alugar em outro lugar, quando essa casa onde é a Oma hoje livrou para aluguel. Daí a gente mudou tudo. Foi uma Mudou o coisa. projeto e foi para aí. Foi. Foi uma coisa assim tão inusitada. E assim, mudou o projeto, mudou tudo. E aí, para a gente foi melhor, porque a rua onde ia ser o restaurante passou a ser só uma mão. Então, ficou um Assim, lado todo proibido de estacionar. Então, foi bem melhor a troca. sem Mas, dúvida. assim, Mas aí foi um ano de obra, porque essa coisa, os trâmites para documentação, essa coisa toda. E também eu acho que tudo no tempo de Deus. Né? Sim, Eu perfeito. passei uma época da minha vida que eu li muito Eclesiastes, então hoje eu sei lidar muito bem com o tempo. Que lindo, Hélida, que lindo. Parabéns, parabéns. Você é Então, uma pessoa muito iluminada mesmo, muito sim, iluminada. muito obrigada, Lente. Ô, Hélida, e você ficou aí perto do Clube Alemão também, né? Você está É, pertinho. não, o clube alemão já fazia parte da minha vida, né? Porque os meus filhos todos aprenderam a nadar lá, frequentavam desde criancinha. E o clube alemão, antes de eu me casar, quando eu me casei, né? E que a gente colocou a Multi, as festas de Oktoberfest, a gente fazia por dominar a cozinha alemã. Então, eu ia para. A gente montava as barracas e fazia o chucrute com as salsichas, os bolos alemães. Nos vestíamos a caráter, essa A coisa toda. caráter, Então, ai, que o clube lindo. alemão, e é assim, era uma época que o clube alemão ainda tinha muitos filhos de alemães. Hoje em Sim, dia, sim, não tanto, mas. sim. Mas nesses anos, né, era a É, maioria de é. alemães, né? Ou Sim, descendentes de eu alemães. digo que eu digo que o clube alemão era o quintal da gente que morava em apartamento, porque a gente soltava as Ah, crianças lá, dava como a gente espaço. sabia que os meninos não podiam sair, que Sim. ninguém deixava, então a gente fez a tarefa, fez, pronto, vai para o clube. Então deixava os Que meninos está lá, liberado, pode brincar era agora assim, lá. era exatamente assim. Hélida, e conta para nós também a tua experiência na Espanha. Você teve uma passagem pela Espanha, né? Aí assim, quando eu já estava com o bistrô em 2015, o, o Lohan me mandou esse link dizendo que assim vários restaurantes de estrela Michelin eles abrem durante o ano uma temporada de 4 meses, 4, 6 meses para estudantes de gastronomia, chefes de cozinha, estudantes de engenharia de produção, essa coisa toda. Então a gente tinha que se inscrever, mas que ele Certo. não tinha nenhum tipo de, como se diz, Influência de para poder. influência para facilitar para mim. Eu Certo. me achava muito, eu já estava com 50 anos, eu me achava muito dizendo, meu Deus, eu nunca fiz uma faculdade, eu nunca fiz. Fui uma menina pobre e não tive essa oportunidade. Mas assim, eu fui para a cozinha, mas fui para uma escola de cozinheiros. E se o chefe estava me dando esse link, então ele acreditava, né? Daí Sim. eu mandei o meu currículo muito discreta, dizendo que era uma cozinha de autor,
que eu posso dizer que eu sou autora da minha cozinha. Então, sim, eu mandei o meu currículo falando um pouco da minha vida, tudo. E quando foi isso foi 2015. Em 2016 eu recebi um e-mail dizendo que a Espanha estava passando um momento delicado e que naquele momento eles não iam poder receber os jovens e chefes para o estágio, mas que permanecia a proposta. Certo. Aí eu também eu disse, tá bom, mas que a gente continuasse estudando espanhol. Eu continuei. Fiz um curso de espanhol, não em escola, eu tive um curso particular com uma professora de espanhol, onde ela ia me preparar para o falar espanhol do que eu precisava. Sim, então, a gente fez um curso de espanhol assim. A gente pegava um ônibus e a gente ia ver como era que eu ia me proceder dentro de um ônibus na Espanha. Íamos para uma praça. Ela veio para a minha cozinha, dentro de casa, né? Vamos alugar um apartamento. Então, eu fiz tudo. Você vivenciava situações que você ia precisar, né? Porque eu ia ficar só 4 meses, então não ia tentar começar um curso de espanhol, né? Do básico. Mas eu acho que isso também me ajudou muito, porque o fato de ser uma coisa bem prática me direcionou, né? Claro. Daí, em 2017, chega o meu e-mail dizendo que era para eu poder ir para fazer as práticas, e eu tinha até maio para confirmar a minha ida. Certo. E aí, isso foi um boom na minha vida, foi uma loucura, porque, meu Deus, como é que eu vou deixar a OMA, como é a minha equipe? E aí eu preparei, tinha uma equipe bem montada, tudo, e me organizei e fui. E foram 4 meses de um conhecimento absurdo. Fiquei na Catalunha, fiquei num dos melhores restaurantes do mundo, uma família Cela de Can Roca, e fiquei com o chefe Pera Planaguma, que é o meu chefe mor na Espanha, o meu grande amigo, o cara que eu devo muito, 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 muito. Que lindo isso! E lá eu posso lhe dizer que eu ganhei uma família, porque o aprendizado, eu com 50 anos, no meio de gente renomadíssimos, e de chefes, que também, assim, os meus colegas de trabalho, que estavam como estagiários também, eram profissionais de alta patente, e eu ali, sabe, como uma cozinheira brasileira, levei 23 quilos de farinhas diferentes do Brasil todo. Nossa, que fabuloso! Cheguei na Catalunha com 4 malas, o cara olhou assim para mim. Cheguei, sabe? Cheguei causando. Recebi um apelido que muito merecedor, porque no dia que eu cheguei, foi o dia do último vento e a última chuva do ano, que diz que é a chuva que limpa o oceano. Então, o vento se chama Tramontana. Então, eu fiquei com esse apelido. Tramontana. Brasileira, Tramontana. Tramontana. Que habla bastante, que hace muita alegria. Então, espontânea, foi, né? Aberta, né? Isso foi muito bom para mim, fui muito bem recebida. Levei a nossa cultura, levei a nossa comida, exato. Sabe? Levei feijão, fiz feijoada, fiz moqueca, fiz banana, fiz cartola, levei bolo de rolo. Levei delícia. Tudo, levei os nossos sabores, jabuticaba, cajá, graviola, para eles saberem o que é. Então. E aí ficou 4 meses. 4 meses lá. 4 meses lá, aprendendo tudo. E retornei em setembro. Eu fui em maio, retornei em setembro. E retornei em outubro. E depois disso, não deixei mais de manter contato. A gente fala, agora mesmo, dia de Reis, era cada um dos chefes querendo mostrar seu bolo de Reis. Especialidade. Isso é muito bom. Natal, a gente se fala essa troca, sempre. Né?
Eu digo que cada vez que eu vejo uma curtida lá do Rodi Roca, que é o chefe que eu tive a oportunidade de estar perto, quando eu vejo lá o nome dele lá, a curtida, eu tenho vontade de fotografar e botar na parede. Que Porque lindo. ver um chefe desse se dá assim, dá o tempo dele para olhar uma Ele página minha, exato, ir lá, exato, curtir, exato. comentar. A gente É. tem que agradecer. Agradecer E não muito. é agradecer pela fama que ele tem, não. É Né? agradecer pela atenção. Pela atenção, pela disponibilidade dele, né? Pela Exatamente. energia dele. Ele está se dispondo ali, né? Se abrindo. Exatamente. Nossa, isso é muito lindo, muito É. lindo. Mas você merece. E, Você também é uma pessoa muito, muito é, espontânea, muito aberta, muito disposta a se mostrar. Não tem medo, você não tem medo de se sim, mostrar. É muito lindo, realmente, muito lindo. medo não Não faz combina. parte do seu dicionário. E eu vou lhe dizer, tem que ter, porque o chefe falando disso, tem que ter medo, se não estragou. Tem que ter medo, tem que ter medo. Não, mas é o medo Não, o que medo lhe dá o sim. motivacional, é o medo que te motiva, é o Exatamente. medo do desafio, né? É o medo É de isso. você ir para frente, né? Sim. E aí eu quero saber da outra grande, grande passagem sua, que é a China. Ah, sim, a China. A China foi, eu acho que foi assim, né? Foi uma Essa coisa, foi meu Deus do céu, essa eu nem imaginava sob que ia encomenda, acontecer na né, minha Elida? vida, né? A pessoa dizia assim, tá do outro lado do mundo, né? Literalmente eu estava invertida, né? O mundo está aqui, você está lá embaixo. Então, a China foi. Nós temos aqui em Recife o maior consulado da China. Sim. E existe também o olhar da China para Pernambuco, com o porto, que é o porto que está hoje preparado para as exportações e importações deles. Então, eu preparei um menu de 8 etapas para a inauguração desse consulado aqui. E a festa foi aqui no meu restaurante. Eles fecharam Tá. e convidaram vários cônsuls, né, chefes de Estado e Diplomatas, né? tudo mais, diplomatas e Aí que tudo. começou, aí começou o contato, né? Não, na verdade, Uhum. eles já vinham antes no meu restaurante, tomavam chá da tarde, Ah, tá. mas eu não fazia parte, eu não tinha conhecimento disso. Daí, Sim. quando eles me chamaram para fechar esse evento, aí a minha funcionária falou: eles sempre vêm aqui, toma chá, pede o chá bem quente, tem que ser no bule e tudo. Ah, tá bom. E daí eu fiz esse jantar, foi como eu lhe falei, foi uma coisa muito inusitada, porque quando terminou o jantar, na hora que todos foram embora, aquele jovem diplomata virou-se para mim e disse: olha, a senhora Yu King agradece todo o evento e diz que quer você cozinhando para o nosso presidente na China, para os 70 anos da República da China, aniversário de 70 anos da República da China. E eu, educadamente, agradeci e achei que aquilo era só uma gentileza. Muito obrigado, irei com muito prazer, pode me chamar. Não dei Importância. a mínima importância, eu vou dizer que eu não dei a mínima, né? Então, para a gente animar um pouco essa conversa, quando a mulher ligou para mim, passado uns 2 ou 3 meses, meados de março, de maio, ela ligou para mim e aconteceu aquele disparate meu, né? A mulher ligou num dia que eu tinha. Tem muita gente ouvindo isso. Tem? Muita gente, muita gente, muita gente. Pois é, eu tinha perdido meu cartão de crédito e tinha falado com alguém que faz essas ligações erradas aí, pedindo nossos dados. Ah, E aí tá. eu tinha dado os meus dados. E aí depois eu vi que aquilo era Uma era fraude. um trote. Uma E aí eu fraude. fui cancelar meu cartão, essa coisa toda. Você E estava nesse atordoada meio, naquele dia, assim. tudo no mesmo dia. Nisso Atordoada. liga a mulher do Nossa. Itamaraty, diretamente de Hong Kong, do Itamaraty brasileiro. Hélida. A senhora Hélida Kelch? Eu digo, sim, sou eu. Olha, aqui quem fala é Kátia Gilabert. Eu estou ligando diretamente do Itamaraty, em Hong Kong. E a senhora é a chefe convidada para
A comitiva, coordenar todos os 70 anos da República da China. A senhora é a chefe convidada. Eu disse: está pensando que eu vou cair na história de vocês? Estão querendo meus dados? Não vou dar, não. Vocês estão pensando que eu... Aí, desliguei o telefone. Meu Deus, Célio. Desliguei. E daí a mulher ligou de novo. Bem calma. Dona Hélida, olha, eu sou brasileira, eu acho que está acontecendo algum erro aí. Um equívoco. Eu acho que você sofreu alguns desses trotes, essa coisa. Mas eu vou passar um e-mail para você saber do que eu estou falando. Daí, quando ela passou um e-mail, eu fiquei gelada. Porque chega tudo. No e-mail dizia o que eu ia ganhar, quantos dias eu ia ficar na China, o que eu ia ter que fazer, que eu ia para Macau, que eu ia cozinhar para... E para quem você ia fazer, né? Para quem? E aí eu disse: não acredito. E eu falei daquele jeito para a mulher. E até hoje nós somos amigas, a gente sempre se fala, a gente ri com essa história, viu? Sempre. Uhum. Quando ela liga, ela já diz logo: Hélida, Cátia, Gilaberte. Já fala assim. Não é trote. Não é trote. Então. E foi aí que eu fui para esse evento, achando que eu ia. E estava indo para um congresso, para uma feira de gastronomia, onde ia estar vários brasileiros, várias pessoas do Brasil cozinhando, e não era nada disso. Eu tinha a responsabilidade de cozinhar para os grandes chefes de Estado, inclusive o presidente, essa coisa toda. E isso me trouxe uma responsabilidade que, sim, se eu não tivesse passado um ano antes na Espanha, com a experiência, sim, de lá, sim, eu não teria know-how para fazer, sim, uma coisa dessa. Em vários aspectos, viu? Em coisas muito simples, como operar uma cozinha, sim, de alta gastronomia, que é equipamentos, ter conhecimento. Sim. E olha que eu tenho uma das cozinhas muito bem montadas aqui em Recife. A minha cozinha é uma cozinha com muita coisa de tecnologia, com muita aprendizado. Sim. Mas mesmo assim, sim, eu tinha que, assim, aquela experiência de um ano antes me deu a condição de participar de uma coisa dessa. Te deu o suporte. E aí foi, né? De novo, aí eles levaram todos os insumos. Sim. Eu tinha até 25 de junho para fazer todo o menu onde eu ia servir por dia. Eram, vamos dizer, 80 pessoas. Nossa! Né? E eram menu de 8 etapas. Meu então, Deus do céu! Passa aí. Eram, em números, passa de 300 refeições. Né? Sim. E isso agora, lógico. Eu tive uma equipe, eu tive 21 cozinheiros, entre chineses, paquistanês, chineses, filipinos, vietnamitas, era um grupo de chineses que atuavam comigo. Sim. Cozinheiros assim, não cozinheiros-chefes, cozinheiros auxiliares e muito bem treinados. Né? Então, assim, eu tive uma semana para preparar os meus pratos, para mostrar como eram feitos, e aí essa uma semana foi justamente em Macau, como ele disse, e depois a gente foi para Taipa. Sim. E foram, assim, foi uma experiência absurda. Aí foi quando a gente descobriu que nós éramos em 3, que era DJ Dolores levando a música de Pernambuco, Pablo Borges levando a cultura, a arte, e eu a culinária. E foi muito bonito, foi um evento para lá de, assim, foi de excelência, né? Eu lhe digo que eu me preparei todos os dias para o segundo plano e o segundo plano não aconteceu. Meu Deus! Muito exatos, muito corretos. E pude conhecer uma China de um povo maravilhoso, sabe? Sim. Nada do que as pessoas falam aqui. Com esse estereótipo que nós temos, né? Nada. São povos muito diferentes, mas pessoas, assim, adorei. E também tive a oportunidade de conhecer os povos africanos, porque
eu tive... paralelo a isso, estava acontecendo a Semana da Lusofonia em Macau, onde tinham cabo-verdianos, moçambicanos, Uhum. portugueses, angolanos, e Sim. tinham convidados porto-riquinhos, assim. Então, América do Sul. a gente teve Latino, América do Sul, teve os América latinos, então, Central, assim, América do Sul. Uhum. central, é. E isso foi de um... Até logo. Foi de um... Uma Assim, troca, uma de um troca, aprendizado, uma troca. e conhecer o povo africano de uma alegria, a nossa Sim, comida, pude identificar, sabe, os ingredientes que nós temos aqui, sim, como eles sim, fazem lá, essa sim, diferença. Isso foi muito sim, legal. Foi sim, um essa, presente maravilhoso. Também posso lhe dizer que foi outra família que deixei lá longe. Eu sim, até perguntei à minha mãe um dia desse, porque tem essa coisa aqui, né, do brasileiro que guarda o umbigo do filho para jogar no mar, para jogar no rio, que diz que no mar as águas com vão e voltam. simpatia, com Eu acho que o simpatia. meu foi jogado para vários lugares, Já foi, foi. Você é porque eu cosmopolita. tô, Você é tô cosmopolita. sempre... Você é do mundo. Mas eu vou lhe dizer que eu sou uma canceriana com lua em Sagitário, então, Sagitária do mundo, Já né? está explicado um pouco, né? Que Sagitariana. trajetória maravilhosa. Que É isso. pessoa incrível que você é também. Você é uma pessoa Sim. realmente que transmite muita espontaneidade, muita sinceridade, muita sensibilidade. Isso também, Eu com acho, certeza, todo mundo enxerga isso em você, né? sim, sim. Eu acho, assim, eu me sinto uma pessoa muito maleável de convivência, Sim, sim. sabe? Assim, eu acho que eu tenho que aprender um pouco a dar não. Isso eu não Ah, aprendi talvez, é. ainda, sabe, na minha Talvez não. vida. Mas, assim, eu sou uma pessoa que eu procuro entender as pessoas como elas Sim, são e sim. respeitá-las, sabe? Respeitar. E eu aposto muito ainda no ser humano, eu acredito, Sim. sabe? Aquela história, até que me prove o contrário, eu estou ali com você. Então, eu Perfeito. acho que isso nos faz mais leve, né? Sim, Nos sim, deixa. sim. Eu acho que a gente carregar hoje muita desconfiança, muito medo, muito isso, muito aquilo, isso faz. Eu tive várias lições da vida dos últimos 5 anos e eu acho que o hoje a gente tem que viver, a gente tem que dizer, sair de casa, beijar, abraçar o filho, a mãe, o pai, o amigo, porque eu vejo isso aqui realmente como que a gente está... Tudo está emprestado para a gente, É isso né? mesmo, Não exatamente. é isso? Tá tudo em mudança, né? Tá tudo em Tudo em mudança. mudança, Tudo em exatamente. mudança. Ô, Hélida, e me diga uma coisa: Sim. você tem planos de expandir o OMA? Você pensa em ter uma filial na Olha, Alemanha, por exemplo? meu Deus do céu, isso aí é um sonho muito grande. Eu É um tenho muita sonho. vontade, assim. Hoje eu tenho tantas vontades, tantos sonhos, mas assim, eu tenho ainda os meus pais aqui comigo, né? Meu pai e minha mãe Sim, vivos, que agora precisa, como você disse no começo, você já abriu a, a nossa live falando exatamente, eu sou filha única, então é uma a filha única, responsabilidade. exatamente. Exato. Apesar de ter pais muito modernos, meus pais são pessoas que eles encaram a minha vida profissional de uma forma, olha, vai, viaja, faz isso, aquilo, né? Então, eu tenho, nos últimos, né, desde 2020, com essa pandemia, com essa coisa toda, eu acho que houve uma mudança comportamental Sim, no mundo, sim. né? Eu acho que aqui se falava muito assim, que muita gente separou, muita gente aprendeu a se juntar mais com a esposa e com o esposo, muita gente descobriu suas casas. E eu vou lhe dizer, tendo contato com o público como eu tenho, eu acho que essa mudança comportamental veio em vários aspectos, né? Sim. Quem tem um comércio
Roberta Sudbrack dizia: minha comida numa quentinha nunca. E ela teve que se curvar. Hoje, o Sul e o Pássaro surgiu e ela vive do delivery. Então, tá entendendo? Então, assim, a trajetória deu uma virada, né? Deu uma virada. Né? Eu acho que os verdadeiros cozinheiros, eles vão ficar. Sim. E aqueles que se pousavam como cozinheiros, como que achavam que o cozinhar era uma roupa, né? Esses eles vão sumir, porque vão ter que mostrar serviço ou então eles vão desaparecer. Não é só glamour, né? Não é só glamour, né, Hélida? Exatamente. E eu vejo uma coisa que, assim, eu vejo uma coisa com a gente. Se eu não puder ser essa pessoa, então eu não quero ter outro lugar, entendeu? Perfeito. Porque a essência humana você não pode perder nunca. Os meus valores hoje não são mais do... Eu nunca busquei fama. Eu sempre busquei a boa mesa. Eu queria a minha casa cheia para eu poder fazer a coisa diferente, trazer para acabar o insumo de hoje, amanhã eu ter um insumo novo para fazer, entendeu? Então, eu penso dessa forma. Deixa eu só pedir uma coisa aqui para a Deise, para ela localizar, que eu quero ler para vocês antes da gente terminar. Não quero, vamos encerrar com a frase lá que ficou na interrogação. Não vou esquecer. Deise foi buscar. Sim. O que eu acho que é uma coisa assim que define exatamente um cozinheiro, sabe? E eu pedi autorização à minha amiga Roberta para colocar isso no Diga lá. É o manifesto do cozinheiro. Vamos você ouvir. Você tem mais alguma coisa ou eu posso ler logo? Não, vamos encerrar. Estamos encerrando a entrevista. Só te agradecer muito, muito, muito. Sim. Foi um prazer enorme te ouvir. Vamos encerrar, sim, com a tua frase que você deixou na interrogação. Sim. Eu vou dizer ela no final. E vamos ler. Pode ler. A palavra é sua. É bem interessante. Chama-se O Manifesto do Cozinheiro. Manifesto, diga lá. Ser cozinheiro é enxergar a vida inteira, com os olhos curiosos da descoberta. Tudo é novo? Espera aí, mas isso eu já vi em algum lugar. Sim e não. Viu, mas não viu. E se viu, ora, que diferença faz? Tudo pode ser novo de novo para os cozinheiros, sobretudo o velho. E como pode ser surpreendente quando observado com olhos curiosos? Tudo é motivo para ver de novo. Tudo é motivo para acreditar que qualquer coisa é possível. Qualquer espessura é alcançável. Qualquer ingrediente é maleável. Qualquer sabor é conhecido. Ou não. E se não for, melhor ainda, mãos à obra e mente aberta. Você é cozinheiro. A nossa vida começa a ser reescrita todos os dias, junto com o mise en place. É sempre um novo capítulo e um parágrafo mais interessante do que o anterior. Outra história a ser vivida, dividida e sofrida. Como sofremos? Como sofremos. Sofremos fisicamente e essa parte não varia no pacote. No pacote estão incluídas as bolachinhas inteiras e as que perderam o recheio. E as que perderam os recheios também. É pegar ou largar. Sofremos emocionalmente, profundamente. A entrega não é uma escolha, é um fundamento. Ser cozinheiro é entregar a vida diariamente, a missão de servir e sonhar. Sonhamos com sorrisos, gargalhadas, tilintares de copos e taças, e, na melhor das hipóteses, uma lágrima de alegria, de recordação. Uma lembrança, um sorriso calado. Servimos diariamente a convicção de que quem decidiu que é assim é você, o comensal. Entramos pela porta dos fundos e usamos o banheiro da área de serviço. Estamos a serviços, ora, somos felizes, muito felizes.
Não conheço um cozinheiro triste. Conheço pessoas que se imaginam ser cozinheiro e são tristes. Claramente porque não são. Servir, essa é uma tarefa não é uma tarefa para qualquer um. Requer delicadeza, humildade e destreza. Estamos sempre um passo atrás dos ingredientes. Somos apenas instrumentos encarregados da sua expressão momentânea. Estamos um passo atrás de você. Fazemos reverência quando você entra e quando você sai. A sua presença, vibramos com ela. Também nos entristecemos. Sonhamos com ela diariamente. Vivemos na expectativa de acolher. Servimos sonhos na expectativa de colher sorrisos. E quando a noite acaba, quando o corpo se arrasta pela cozinha, aqueles mesmos olhos curiosos agora estão baixos e os batimentos cardíacos começam a voltar a um nível normal, com o qual não sabemos lidar. Isso é a maior verdade. Começamos imediatamente a pensar no mise en place de amanhã. Ele é a grande certeza de que a nossa história é como a dos balões. Tem sempre um lugar de partida e de chegada jamais. Jamais. Que lindo! De quem é, Hélida? Lindo! Roberta Sudibrac é a nossa grande maestra da cozinha do Brasil. Ah, que lindo! Parabéns! É dela, eu pedi autorização, ela me concedeu. Está na entrada do meu menu presencial, que a gente não está podendo usar agora. Pode, né? Exato. Só o aí agora, mas esse para a gente colocar no digital, as pessoas não querem ler. Então, como está voltando agora para o presencial, eu vou mantê-lo. Voltar, já lindo, tenho autorização lindo. Dela perpétua. Lindo, para lindo. Manter. E quanto ao que eu quis dizer a frase. No começo, a frase é que eu ouvi do meu chefe exatamente isso. Quando o nosso trabalho não nos trouxer mais o prazer, quando a gente tiver a certeza assim, de que... Sabe quando a gente dá graças a Deus que acabou? Acabou o dia. Já acabou para você faz tempo. Sim, então, verdade. Perfeito. Perfeito. Tá entendendo? Perfeito, então, perfeito. É exatamente o que a Roberta fala aqui. Exatamente. Para cozinhar, a gente não pode pensar, ai, meu Deus, estou doida que aquele cliente vai embora. Ai, sim, fala logo para ele pedir logo o prato. Sim. Não. No dia que você sentir isso, já acabou para você faz tempo. Exato. Você perdeu a essência do que você está fazendo, já né? Perdeu. Porque não é trabalho. Não é trabalho. Não é trabalho, exatamente. É o prazer, né? É o prazer. Tanto prazer. Eu lembro que dá trabalho. É o prazer que dá trabalho. Eu lembro de receber grandes amigos na minha casa, em grandes natais, ano novo, de quando ir todo mundo embora, ter 40 taças, não sei quantos pratos para lavar. E eu lavava aquilo com a maior alegria, jogava um pano assim em cima da mesa para emborcar as taças para secar. E colocava uma música, sabe? Sim. E via assim, o dia raiando do dia 1. Eu via o dia raiando. E eu me sentia tão feliz, sabe? O receber, para mim, é muito importante. Plena. Que lindo isso, Hélida. Você realmente, olha... Eu agradeço a vocês. Nossa, mas que privilégio conhecer você. Você é uma bênção de pessoa. Todos que estão ouvindo, leve consigo que temos que trabalhar no que gostamos. Sim. Temos que amar o que fazemos. Eu penso nisso na hora de servir uma cozinha, seja de alta gastronomia ou seja para um doente. Eu acho que a minha comida vai trazer alegria para a pessoa. Sim, exatamente. A vida. Para a vida. Traz a vida. E eu experimentei. Muito obrigada, Arlete. Gratidão imensa. Foi demais conversar com você. Quem estiver me ouvindo, siga o OMA. A OMA, enquanto puder trazer alegria para as pessoas, vai estar de portas abertas. Muito prazer. Muito obrigada pela entrevista. Você, Arlete. Que possamos nos ver em outras vezes. Gratidão. Espero um dia voltar na Alemanha, o mais breve possível. Com certeza. Gratidão. Obrigada. Gratidão. Tchau. Tchau. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Dankeschön.
Dankeschön. Dankeschön. Bitteschön. Bitteschön.